Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O próprio Lúcio Costa, em 1974, no primeiro seminário de estudos de problemas urbanos de Brasília, foi a primeira vez que ele voltou à cidade, né? Em 1974, no Senado Federal. Ele fez a seguinte declaração: é inaceitável que Brasília não tenha um sistema de transporte público impecável. Impecável. Por quê? Porque as vias são largas, são generosas, são fartas, né, por toda a cidade. Não é impensável não existir um sistema de transporte público como tem em Londres, como tem em Nova York, como tem em Paris, como tem em Amsterdã. Olá, o Correio faz o segundo podcast sobre o PPCub, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Quem vai fazer esse programa comigo hoje é o jornalista José Carlos Vieira, editor de cidades e de cultura do Correio Brasiliense. Bem-vindo, José Carlos. Boa tarde. Olá. Nós dois vamos receber hoje o professor Beni Chasberg, é isso? Perdi aqui onde é que estava o Chasberg. Chasberg? Vamos começar de novo então, Benjamin. Estava lá embaixo, eu esqueci de ler o roteiro aqui, não lembrava sobre o nome do senhor. Ok? É porque é muito simples e comum. 3, 2, 1. Olá, o Correio faz hoje o segundo podcast sobre o PPCub, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Para fazer esse programa comigo, hoje eu recebo José Carlos Vieira, editor de cidades e de cultura. Seja bem-vindo, José Carlos. E nós dois vamos receber o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Beni Chasberg. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. José Carlos, começa para a gente aí esse bate-papo. Professor, uma honra recebê-lo. A gente queria saber, professor, quais são os pontos mais questionáveis desse projeto aprovado na Câmara Legislativa? A honra é minha. Bom, são inúmeros pontos questionáveis, né? E eu quero ressaltar que eles têm sido questionados pelo que eu chamo a consciência crítica da cidade, ou seja, técnicos, arquitetos, urbanistas, profissionais, pesquisadores, acadêmicos que estudam há muitos anos e acompanham o desenvolvimento da cidade, da sua arquitetura, né? Os problemas da sua preservação. Dentre esse repertório de problemas, né, a gente pode destacar as inúmeras áreas que este PLC, Projeto de Lei Complementar número 41, que foi aprovado agora em 2024, as inúmeras áreas que passam a admitir novos usos, novas atividades, e não só novos usos e atividades, mas também diferentes tamanhos, volumetrias de edificações, o que não só altera a dinâmica dessas áreas, impacta na paisagem preservada da cidade, como também gera situações de adensamentos com impactos no trânsito, na permeabilidade do solo. A gente precisa considerar que nós, embora estejamos vivendo numa cidade que é muito seca, que é conhecida por ser muito seca, mas que tem problemas de permeabilidade cada vez mais crescentes numa época que nós estamos vivendo de extremos climáticos, né? Professor, quais seriam esses pontos? Cita para a gente alguns desses pontos problemáticos, por gentileza. Olha, uma dessas áreas problemáticas, por exemplo, é a faixa das 700 e das 900, sul e norte, onde emendas foram propostas, não é, permitindo uma extensão, uma ampliação, uma alteração de usos para hotéis, apart-hotéis e motéis. Essa medida ela já foi vetada, o governador anunciou que vai ser vetado, não é isso? Eu acho que por uma medida de bom senso foi anunciado o veto, eu espero que ele seja implementado, né? Mas, assim como a faixa das 700 e das 900, mesmo em outras áreas comerciais, estacionamentos, áreas, bolsões de estacionamento, passam a admitir edificações e comércios, né? O setor de embaixadas, por exemplo, na parte sul da cidade, passa a admitir não só comércios que ele já admitia antes, mas comércios de maior porte, como, por exemplo, lojas de material de construção.
Que parece também foi vetado, não? É outro que eu louvo. Se foi, eu louvo a iniciativa do veto, porque me parece acertada, adequada. Além disso, há uma medida que me parece bastante questionável, essa eu acho que ainda não foi vetada, eu espero que seja, que é a possibilidade de que as áreas ao redor dos lotes registrados até 1979 sejam gerenciadas pela TerraCap, abrindo a possibilidade de alterações de uso, inclusive transformando o que são áreas públicas em áreas particulares para usos diversos, para atividades as mais diversas. É o que estão chamando de cheque em branco. Por exemplo, são alguns desses cheques que fazem parte do mesmo talonário chamado PPCub. Mas me chama a atenção essa questão das áreas em torno dos terrenos. Por quê? Porque nós temos uma figura obrigatória sempre que uma área pública vira um lote e passa a ser vendido pela TerraCap, existe um rito chamado desafetação. A área precisa ser desafetada, né? A área era pública e se tornará um lote passível de uma atividade privada, uma atividade particular. Esta desafetação, pela nossa legislação, desde a lei orgânica do Distrito Federal, ela exige uma aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Precisa ser aprovado por uma lei específica. E o PPCub abre caminho para dispensar essa lei. Um decreto executivo, apenas um decreto, possa não só transformar essas áreas, abrir essas possibilidades de mudanças, como, inclusive, poder fazer essa transferência de patrimônio público para patrimônio privado por decreto executivo. Ou seja, o governador que estiver em exercício aí fica com o cheque em branco para fazer o que ele quiser dessa área, ocupar da forma como ele bem entender. Exato. Isso que nós estamos criticando e chamando alegoricamente como cheque em branco, né? Dentre outras, vamos chamar assim, permissividades ou licenciosidades, quando o plano deveria ser, eu não diria assim, restritivo, rigorosamente restritivo, proibindo tudo. Não, eu entendo, assim como o inventor da cidade, Lúcio Costa, sempre frisava, que na cidade existem usos predominantes, mas não exclusivos. Por exemplo, até mesmo uma superquadra residencial, ela não tem uso exclusivamente residencial. Ela tem também usos como escolas, creches, bancas de jornal, tem várias atividades que acontecem também numa área como essa. O setor comercial sul, ele tem um uso comercial predominante, mas não exclusivo. Então tem vários outros tipos de atividades institucionais, como faculdades, bancos, etc., que acontecem lá no setor comercial sul. Inclusive, uma das questões que foi muito discutida foi a possibilidade de moradia no centro da cidade. Moradia, por exemplo, no setor comercial sul, no setor comercial norte, no setor de autarquias, etc. O senhor defende esse tipo de mudança? Ou já está... Eu penso, avalio, que do ponto de vista urbanístico, ela seria interessante, né, resguardando a predominância comercial do setor comercial sul. Inclusive, o próprio governo do Distrito Federal encaminhou um projeto chamado Centro Vivo, que admitia, né, que todos sabem que o setor comercial sul hoje tem um grau de vacância, que é escritórios, imóveis vazios, de milhares de unidades vazias, que não conseguem sequer ser alugadas. Há uma enorme vacância, ou ociosidade, ou subutilização desses imóveis. E um dos usos, uma das atividades que mais dinamiza a cidade é exatamente a moradia. A habitação combinada, como é no centro de qualquer cidade no mundo. O centro do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador, no Brasil, ou de Buenos Aires, ou de Santiago do Chile, ou de Montevidéu, ou de Paris, ou de Londres, de Nova York. Sempre há uma combinação, uma mistura de uso que dá riqueza, diversidade, dinâmica para a cidade em áreas centrais que tendem a ficar esvaziadas à noite, nos finais de semana,
com toda uma infraestrutura instalada, né? Esse projeto Centro Vivo foi submetido ao IPHAN. O IPHAN nunca vetou a possibilidade de ter moradia. Ele somente fez recomendações de que eram precisos mais estudos para que se garantisse que o térreo, né, o pilotil térreo, continuasse sendo o que a gente tecnicamente chama de fachada viva, atividades comerciais, cafés, restaurantes, lojas, né, com aquela vivacidade de que o pedestre pode, né, caminhar, circular, se usufruir, se apropriar, e podendo ter, assim, apartamentos, né, unidades residenciais. O IPHAN não vetou. Ele somente fez recomendações nesse sentido. No entanto, do meu ponto de vista, elas foram pouco absorvidas nesse projeto PLC 41. Eu acho que perde-se uma oportunidade para revitalizar, dinamizar, promover não só a preservação, mas junto com ela a democratização do centro da cidade. Eu acho fundamental, inclusive porque dados recentes do censo do IBGE mostram que, curiosamente, a maioria dos imóveis no plano piloto de Brasília são ocupados por um casal. E boa parte deles por uma pessoa. Chama-se família unipessoal, ou pessoa unifamiliar. Então, é uma baixíssima densidade. O projeto original do concurso de 1957 do plano piloto previa um limite de população de 500 mil habitantes para o plano piloto estrito senso. As Açubas, a Norte, áreas centrais e tal. Hoje, esta área tem 198 mil habitantes. Não tem nem metade. Estou falando do plano piloto, não estou falando do Distrito Federal. Estou falando de Brasília, estritamente o plano piloto. O avião, ou a borboleta. É o argumento dos que defendem a ampliação de lotes residenciais, como na beira do lago, por exemplo. Eu creio que não. Eu creio que esses lotes residenciais na beira do lago são absolutamente questionáveis, discutíveis, porque, em primeiro lugar, estão na escala bucólica. Portanto, é uma área da cidade que tem uma sensibilidade ambiental infinitamente maior do que estarem nas áreas centrais da cidade. Né? As áreas centrais da cidade são áreas, hoje, muito ociosas, muito subutilizadas e absolutamente enterradas de infraestrutura, de água, redes públicas de água, de esgoto, de drenagem, de eletricidade, inúmeras linhas de transporte público que passam pela W3, né, pela área central, pelos Extinhos, né, enfim. Então não teria necessidade de criar novos loteamentos. Espaço. É absolutamente discutível, questionável a necessidade de outras áreas, né, sobretudo essas de maior sensibilidade ambiental e do ponto de vista também da própria paisagem tombada da cidade, porque a escala bucólica, Lúcio Costa se referia como um local de lazer para a população, um lugar onde as pessoas iam fazer piquenique com toalha xadrez no final de semana. É assim que ele se referia a essas áreas em torno do lago, né, às margens da orla do Lago Paranoá, né, e também aonde hoje estão as residências unifamiliares do Lago Sul e do Lago Norte, né, que ele não previa. Ele propunha que fossem áreas para piqueniques uma vez por mês para as famílias moradoras do plano piloto. De novo, com a toalhinha xadrez, o vinho, a taça, porque ele é francês e tal. Agora, a gente estava conversando, o senhor disse que também outro ponto questionável é a ocupação do eixo monumental ali, da altura da Praça do Cruzeiro até a rodoferroviária. O que permite esse plano aprovado pela Câmara? O que está previsto para aquela área? O que vai poder ter? Veja, essa área do canteiro central da Avenida Monumental, que é assim que era o nome original do eixo monumental, né, é uma área a ser preservada naquilo que o próprio Lúcio Costa chamava de o silêncio verde. O silêncio verde. Uma área absolutamente gramada, né, uma das maiores avenidas em largura do mundo, só perde para uma outra avenida em Moscou, né, com edificações lindeiras, né, que no caso da esplanada para oeste, aliás, para leste, são
a esplanada dos ministérios, onde ficam os blocos ministeriais, a Catedral, o Museu da República, etc. E tal. Para cima ficam órgãos do Judiciário, o GDF, etc. E tal. E essas áreas vazias, até tem um outro que é a Catedral Rainha da Paz. Rainha da Paz, né? Onde o Papa rezou quando esteve em Brasília e que foi deslocada de área. Há uma possibilidade aberta de que áreas ao longo, né, desse canteiro central para oeste, ou seja, na direção da rodoferroviária, possam criar outros lotes. Esses outros lotes que possam ser criados, pela portaria 166 de 2016, se forem criados, são necessariamente de destinação institucional, usos públicos e cultural, atividades culturais, como, por exemplo, o Clube do Choro. Né? É uma atividade cultural existente no canteiro central do eixo monumental. Mas a abertura para novas possibilidades que o PPCub oferece, a meu ver, eu diria assim, no mínimo preocupante. Né? E tem um aspecto que eu queria chamar a atenção. A portaria 166, que hoje é a principal referência para a preservação do Plano Piloto de Brasília, tal como tombado pela Unesco em 1988, no artigo 185 da portaria 166, ele estabelece a obrigatoriedade de que toda e qualquer intervenção, alteração de norma, de legislação, toda intervenção edilícia, qualquer nova edificação, tem que passar necessariamente pelo exame do IPHAN, da Superintendência de Brasília do IPHAN, que é quem, em última análise, zela acima do PPCub, porque a portaria é federal, o PPCub é uma legislação distrital, né? Tem que passar pelo exame do IPHAN. O IPHAN, ao que eu tenha conhecimento, modestamente eu tenho vários alunos que hoje trabalham no IPHAN, assim como no GDF, né? Uhum. E eu quero dizer o seguinte também, a equipe técnica é muito qualificada, a equipe técnica... Da Câmara Legislativa. Tanto a do GDF, que elaborou o PPCub, quanto a da Câmara Legislativa, da Consultoria Técnica, quanto do IPHAN. Sim. Por sorte, nós temos profissionais altamente qualificados aqui em Brasília e preparados. No entanto, eles não são absolutamente imunes às pressões, que são gigantescas, do mercado imobiliário, dos interesses particulares. E a mim o que parece mais, digamos assim, preocupante, para não dizer pernicioso, nesse projeto de lei, é a existência de inúmeros interesses particulares que se sobrepõem ao interesse público. Por exemplo, com esses cheques em branco para inúmeras outras atividades que possam vir. E acho também que um dos elementos que mais me preocupou no PPCub, a mim e toda a consciência crítica da cidade, é o fato de que o pecado mora nos detalhes. Dizem que o diabo mora nos detalhes e veste Prada, né? O diabo mora nos detalhes. Então, quais são os detalhes? É um anexo chamado Planilha de Parâmetros Urbanísticos. A planilha diz qual é a altura, qual é o afastamento lateral, o quanto ele é mais gordinho ou mais magrinho, o comprimento e a largura, a necessidade ou não de pilotismo. É a planilha de parâmetros urbanísticos que ninguém tem paciência de ler, porque ela é ultra minuciosa, até para os técnicos é dificílimo, né? Cada caso, cada lote, o que pode, o que não pode, como é que pode, é dificílimo. E está lá nas planilhas de parâmetros urbanísticos a abertura dessas possibilidades. Então, é nesse detalhe que está nos anexos e não no corpo da lei, bem como um outro aspecto que também me chamou muita atenção, que é a definição do que pode e o que não pode, do tipo atividade comercial, é definida pela CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o que, por exemplo, diz o que é motel ou apart-hotel ou hotel. É o que diferencia e classifica essas atividades. Então, isso é um outro anexo, que é um detalhe do PPCub, mas é onde mora o perigo, né? Exatamente nesses detalhes e nesses anexos.
E é um plano muito prolixo, né? Com centenas de artigos, dezenas de anexos, etc. e tal. E quem é que vai ter paciência de chegar no detalhe da planilha de parâmetros urbanísticos, das atividades classificadas pela CNAE nacional, não é? Que é onde está o perigo, né? Das alterações que vão, por exemplo, modificar a relação entre cheios e vazios da cidade, que vai definir a paisagem urbana. O IPHAN pode agir quando isso ocorrer? Necessariamente, as intervenções, as alterações de porte precisam passar pelo exame do IPHAN. Mas, professor, o IPHAN tem dito nessa aprovação, pelo menos desse projeto, que ele faz recomendações, né? O que ele faz é recomendações, ou seja, deu a entender até o momento que ele não tem voz ativa para falar isso não é para fazer, isso não pode fazer. Em qual situação que ele efetivamente pode agir para impedir que o patrimônio de Brasília seja desfigurado e coloque em risco o nosso tombamento? Vou lhe dar um exemplo respondendo essa questão. Há alguns anos atrás, houve uma iniciativa de um projeto para a quadra 901 Norte, que hoje está vazia, ocupada por uma delegacia de polícia. Sim. Né? E o projeto proposto para aquela quadra era um projeto que eu reputo como megalômano, um projeto muito denso, de muita altura, de muito impacto visual, né? E aquele projeto que estava em elaboração foi submetido ao exame do IPHAN e o IPHAN rejeitou aquele projeto há uns 12 anos atrás, aproximadamente. Me lembro. Entretanto, o PLC 41 ele abre a porteira para que ele seja retomado. Aquele projeto que foi rejeitado pelo IPHAN nacionalmente. Evidentemente que vai ser novamente submetido ao IPHAN e muito provavelmente será novamente rejeitado, ou seja, ele terá que cumprir a obrigatoriedade do limite de altura, dos volumes, a gente chama tecnicamente de coeficiente de aproveitamento. Quantas vezes a área do terreno se transforma em área edificada, em metro quadrado construído, né? Tudo isso necessariamente deve ser submetido ao IPHAN, a não ser coisas corriqueiras, cotidianas, que tem milhares diariamente entrando na administração regional do plano piloto, milhares de projetos para aprovação e alvarás para atividades comerciais, mudança de fachada de lotes comerciais, né, de lojas, restaurantes, etc. e tal. Isso que é corriqueiro, cotidiano, a portaria 166 e o regramento hoje existente já é suficiente. Resolve. Então, a gente não precisa do PPCub, da sua opinião, hoje. Esse PPCub é desnecessário. Não. Eu pessoalmente defendo que é necessário, sim, mas não um PPCub. Porém, mais cuidadoso, menos permissivo e menos licencioso do que este que foi proposto, e não à toa os segmentos técnicos, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o ICOMOS, o Centro Internacional de Monumentos, todo esse conjunto de organismos técnicos, profissionais e acadêmicos, além dos meus colegas da Universidade de Brasília e de outras universidades da área de arquitetura e urbanismo, estão questionando e estão criticando. E não à toa também, com todo o respeito que eu tenho, outros colegas do autodenominado setor produtivo, e eu não aceito de maneira nenhuma essa autodenominação, porque eu não me considero improdutivo. Aliás, eu também não considero vocês improdutivos. Né? Vocês não precisam estar no setor imobiliário para serem considerados produtivos ou improdutivos. Né? Não à toa, alguns segmentos, estes segmentos do autodenominado setor produtivo, pelos quais eu tenho respeito, eu tenho vários colegas, arquitetos urbanistas que trabalham em empresas do setor imobiliário, né, por exemplo, mas este setor vem sendo aquele que mais acolhe positivamente as proposições do PPCub. Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, uma loucura, mas essa é a minha leitura das manifestações.
o Sinduscom. Aliás, eu li uma matéria ontem dos colegas aqui, 2 colegas meus que estiveram aqui. E me pareceu curioso, sintomático até, que eles tenham uma boa recepção das propostas do PPCub, porque, a meu ver, o PPCub está parecendo dialogar bem com os interesses particulares de segmentos do mercado imobiliário. Então é curioso isso, né? Esse contraponto entre a massa crítica, a consciência crítica da cidade, né? E levantando questões, problematizando, questionando, e, de outro lado, os chamados autodenominados setores produtivos, celebrando, né, como avanços, como conquistas, etc. e tal. Eu penso que a gente tem que chegar no meio termo aí, né? Uhum. Sim. Em termos de... Eu não acho que ninguém seja do mal. Eu não quero ser maniqueísta, né? Aqui estão os do bem, né? O super-homem, o Batman, os super-heróis. E aqui tá o Coringa e os vilões que querem destruir a nossa querida e amada cidade e tal. Agora, eu acho que a gente tem que entender qual é a lógica entre interesses públicos, aqueles que interessam ao conjunto da sociedade, que fazem com que a cidade e a propriedade cumpram aquilo que define a lei federal, a função socioambiental, a função socioambiental da cidade. Esse plano ajuda a definir qual é a função socioambiental da cidade e da propriedade, na perspectiva da preservação do patrimônio. E esse é o ponto crítico fundamental, porque ele tem um triplo caráter. Ele, no nome, ele diz que se anuncia como um plano de preservação, mas ele é também um plano de desenvolvimento local e é também uma lei de uso e ocupação do solo, que define parâmetros. E precisa ser assim, professor? Ou o conceito desse PPCub que foi aprovado na Câmara está equivocado? Ele deveria ser voltado mais, ter um olhar mais de preservação e de correção de caminhos aí, que hoje nós temos problemas na cidade, né? W3 se deteriorando, problemas de mobilidade urbana. Eu penso que ele é problemático nas 3 dimensões, né? Nas 3 condições, do meu ponto de vista, ele é problemático. Mas, especialmente, ele é mais problemático na dimensão da preservação. É o que ele menos é, do meu ponto de vista. Tanto assim que nós propusemos, eu digo nós, integrantes de entidades técnicas, profissionais, acadêmicas, movimentos da sociedade civil, propusemos a necessidade de um capítulo específico contendo instrumentos de preservação. Ele não tem hoje. Do meu ponto de vista, não. Porque um plano pode ser feio, e ele é, mas não morde sem instrumentos. E os instrumentos de preservação Dá uma eles, como diz o nome, eles instrumentalizam as possibilidades de preservação para além do discurso, para além da narrativa, né? Da fala, da defesa de valor. Quem é contra a preservação, em tese? Ninguém. Ninguém é contra o amor, a criança, as crianças, a paz. Né? Ninguém jamais vai fazer um discurso da malévola contra a preservação. Não é? Porém, onde estão os instrumentos que viabilizam efetivamente a preservação? Por exemplo, operações consorciadas e urbanas de preservação da cidade, por exemplo, a serem aplicadas na W3. Como a W3 pode deixar de ser uma avenida ex-viva para ser uma avenida renascida, reavivada, revitalizada, com operações que venham a requalificá-la. Por exemplo, eu pessoalmente acho muito bem-vindo um VLT. Alguns colegas meus não. Sim. São críticos ao VLT e tal. Eu não penso assim. Acho que um transporte sobre trilhos na W3 ele seria um fator de incremento da dinamização, da vida, dos usos. A W3 teve um pequeníssimo momento em que foi fechada aos domingos, assim como é O Eixão. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá caminhar, passear e andar de bicicleta. Tinha gente. Mas o comércio, muita gente questionou. Aí no comércio, alguns comerciantes, não todos,
Mas alguns comerciantes questionaram que desviava o trânsito, dificultava o acesso, a acessibilidade e tal. Uma VLT resolveria esse problema. A nossa cidade é, por origem de nascença, além de ser de nascença histórica, o Luiz Costa falava isso, essa cidade de nascença é histórica, na sua origem. Mas, além disso, ela tem um princípio rodoviarista. Que é o Sim. Autor da cidade, ele nunca negou isso. Ele fala assim: utilizei aqui as mais modernas técnicas rodoviárias para não ter cruzamentos em níveis, né? Tem, né, todo um esquema viário que faz com que as tesourinhas. né, não hajam cruzamentos em nível. A cidade não era semaforizada no início dos anos 60. Os primeiros semáforos foram aparecer no eixo monumental, no eixinho, na W3, lá pelos idos dos anos 70, quando inclusive não tinha ligação entre a W3 Sul e a W3 Norte. Né? Professor, eu vou pedir só para o senhor falar mais pertinho do microfone. A gente vai... Mas não era semaforizada. Né? Era aquele princípio. Né? Então, é uma cidade extremamente rodoviarista, onde a classe média e alta utiliza o argumento de, no dia que for bom o transporte público, aí sim, só nesse dia fatídico é que eu vou deixar o meu carro na garagem, eu vou andar de transporte. No dia que esse transporte público for bom, de qualidade, como é em Paris, em Nova York, porque para a classe média e alta em Brasília, Miami é mais perto do que a Ceilândia e Taguatinga. Né? É mais rápido ir para Miami, né? E ali para o final das Açu, para o aeroporto, pegar um avião para Miami. Mas, de fato, o próprio Lúcio Costa, em 1974, no primeiro seminário de estudos de problemas urbanos de Brasília, foi a primeira vez que ele voltou à cidade, né? Em 1974, no Senado Federal. Ele fez a seguinte declaração: é inaceitável que Brasília não tenha um sistema de transporte público impecável. Impecável. Por quê? Porque as vias são largas, são generosas, são fartas, né, por toda a cidade. Não, é impensável não existir um sistema de transporte público como tem em Londres, como tem em Nova York, como tem em Paris, como tem em Amsterdã, né, em que as pessoas, cada ano que vão, parece que são ônibus velhos, mas são ônibus novos, é impecável, o horário rigoroso, tudo funciona maravilhosamente. Como que isso não funciona assim? Aí ele defendia que o transporte público no plano piloto tinha que ser estatal. E no plano piloto, para as cidades satélites e entre elas, poderia ser uma concessão. Hoje ele é uma concessão pública, né? São concessionárias que exploram os serviços de transporte público, sempre criticados com os mesmos argumentos, né? Ele é impontual, ele é superlotação nos horários de pico, ele é caro e ineficiente. O PPCub... E ainda é poluidor. E ainda é poluidor, né? Mas as pessoas não se... Eu conheci um diplomata, foi ministro, inclusive, das Relações Exteriores, Samuel Guimarães. Ministro Samuel Guimarães. Curiosamente, ele, até quando era ministro, ele todo dia ele pegava o grande circular. Sim. Ele era um caso raro, né? Ele pegava o grande circular e ele andava de ônibus. E ele dizia o seguinte: as pessoas que criticam, falam mal, tentam denegrir, embora essa palavra seja politicamente incorreta, mas as pessoas que buscam falar mal, criticar o transporte, sequer pensam em utilizar, se querem utilizar o transporte público. Né? Tem uma questão cultural forte. Tem uma questão cultural forte, importante, mas também, por outro lado, é uma cidade em que existe uma farra de estacionamento público, entre aspas. Eu falo entre aspas porque esses estacionamentos públicos são privatizados pelos carros particulares durante 8, 10 horas por dia. Né? Inclusive na frente dos comércios. Sobretudo nas frente dos comércios, e inclusive pelos próprios comerciantes. Isso, que fica ali 8 horas por dia privatizando um pedaço de espaço do sistema viário. E ainda diz o seguinte: eu cheguei mais cedo, é meu e ninguém taxa. Eu trabalho aqui em frente. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço o que quiser com esse pedaço de chão público que é do sistema viário da cidade. Então, é crônico esse problema da mobilidade urbana, não é? É crônica
o privilégio ao automóvel particular e o desprezo ao pedestre. Basta ver a péssima qualidade das calçadas nas áreas centrais, sobretudo. Eu faço parte de uma organização chamada Andar a Pé, que ela luta pelo direito à cidade para pedestres. Nós fazemos uma atividade de avaliação das calçadas chamada Safari Urbano, que é uma metodologia usada pela Prefeitura de Nova York para medir a qualidade das calçadas. E nós aplicamos essa metodologia aqui, e eu posso dizer para vocês que são de muito má qualidade as calçadas, sobretudo das áreas centrais. Fizemos uma matéria recentemente sobre isso. Sobretudo das áreas centrais. Assim, é incalculável como é que na cidade, que é a capital do Brasil, que é tombada como patrimônio cultural da humanidade. Com muitos idosos já. E cada vez mais a população vai se tornando idosa na cidade, né? As calçadas são de péssima qualidade. O Lúcio Costa reconheceu isso nesse seminário de 74, quando ele veio aqui. Ele caminhou, ele estava hospedado no Hotel Nacional e foi andando do Hotel Nacional, passou ali por trás do CONIC e foi até a rodoviária do Plano Piloto. Ele falou, nossa, são horríveis as calçadas. A gente precisa... O caminhamento dos pedestres é um problema fundamental a ser resolvido nessa cidade, né? Professor, agora, as audiências públicas que chegaram ao final do PPCub, teve alguma contaminação? Porque o que alegam, somente agora o setor produtivo, que não é só o setor produtivo, eles alegam que não, que todo o rito foi cumprido, tudo foi cumprido, até chegar à votação. Não é? O que contaminou esse PPCub, na sua opinião? Olha, o rito ser cumprido é algo discutível, porque as audiências públicas foram momentos em que uma parcela da população, eu diria pequena, do ponto de vista da sua representatividade, né? Mesmo que nós temos uma população aqui de em torno de 200 mil pessoas, uma audiência pública com 200 pessoas, né? Eu quero ver qual é o critério que define o que é uma audiência pública representativa da sociedade, legítima, né? Que possa ser chamado como uma audiência como tal, né? E eu fui a todas, modestamente. E efetivamente acho que não tiveram uma representação com uma legitimidade tal que se possa ser chamado como tal. Segundo lugar, nas audiências públicas, inúmeras críticas e demandas foram feitas pela sociedade civil, e eu vou dar o exemplo de uma delas aqui, que não foram atendidas. O exemplo que eu quero dar é, várias vezes, se não em todas as audiências, foi solicitado ao governo que apresentasse um quadro cotejando o que hoje é permitido e o que passa a ser permitido com o novo plano. O que hoje pode ser construído e como poderá passar a ser com o novo plano. Isso é um cotejamento entre parâmetros urbanísticos e edilícios, assim que a gente chama tecnicamente. Isto foi solicitado em todas as audiências e não foi apresentado. Para que a sociedade, e não somente os arquitetos urbanistas, os preservacionistas, os ambientalistas, mas para que qualquer cidadão possa comparar, possa estabelecer uma análise comparativa. Hoje o quadro é esse, eu posso construir, posso ocupar, aqui pode ter comércio, aqui pode ter residência, aqui não. Agora vai poder ter uso misto, vai poder ter comércio no térreo e apartamentos em cima, ou vai poder ter posto de gasolina em todo lugar da cidade. Aliás, eu nunca vi tanto posto de gasolina no universo, né? Não só no planeta Terra, mas em todo o universo. Não há nenhum lugar que tenha tanto posto de gasolina. Eles são praticamente um do lado do outro. Quase uma farmácia aqui também, né? Que também está tendo muita farmácia. E nas comércios da Zanorte também, salão de cabeleireiro. Bom, gente, nosso tempo acabou. Benjamin acabou de avisar ali. Professor, para a gente, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. E pet shop também. Pet shop. Pet shop. O PPCub aprovado, ele coloca em risco o tombamento de Brasília? Veja só. De uma maneira simplista, mais superficial, eu poderia dizer que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu
diria que nós temos na portaria 166 de 2016 do IPHAN uma salvaguarda, né, que, em última análise, protege e limita, digamos assim, as ameaças àquelas características fundamentais que garantem a preservação dos traços da concepção original urbanística do seu tombamento, né? Mas eu vejo, nesses pontos que nós elencamos e naqueles outros que foram elencados nas audiências públicas, na audiência pública do Senado, que ocorreu na quarta-feira de manhã, eu vejo e inclusive nesse documento do ICOMOS, o Centro Internacional de Monumentos e Sítios Históricos, eles apontam questões, a meu ver, pertinentes e relevantes, que devem ser analisadas com mais cuidado. Eu acho que antes do PLC ser submetido à aprovação à votação pelo plenário, a última versão do documento, inclusive com as emendas, sobretudo com as emendas, deveria ter sido submetida ao ICOMOS, aos organismos internacionais, que são aqueles que zelam, em última análise, pela, como é que você chamou agora? Você falou, está ameaçado o tombamento, que zelam pelo tombamento, zelam pela preservação. E não foi. E não faltaram alertas para que o governo assim procedesse. Pegue a última versão do documento. Ainda tem esse. Ainda dá tempo, né? Que o projeto ainda não foi sancionado. Se o governo quiser fazer uma análise mais crítica aí com esses órgãos, ainda dá tempo, né? Eu acho que nós estamos aí no limiar, mas acho que ainda dá tempo para o governo. Correção. Para o governo, tendo consciência, tendo responsabilidade, tendo compromisso com a preservação e o futuro da cidade, ele remeta a estes organismos internacionais de preservação essa penúltima versão. Gente, muito obrigada pela presença. Nós recebemos hoje o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Beni Schasberg. Professor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Zé Carlos, obrigada por mais uma vez. Na luta por Brasília. Na luta por Brasília. Bom, e você confere a íntegra do podcast nos principais tocadores de podcast e também nas redes sociais do Correio Brasiliense. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.